entrelaçava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulando por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos véus: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos nas cidades e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora transformado, que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. O que presenciaram os fatos, narraram ao povo o que havia acontecido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar que Jesus se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou: Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Jesus, nós te entronizamos nesse lugar, e sabemos que sobre todo o Espírito, o seu Espírito Santo é Senhor. Nós estamos nesse lugar porque fomos atraídos por este Espírito Santo, e queremos sair daqui mais transbordantes, mais cheios do teu Espírito Santo. Nós não aceitamos nada que contraria a tua ordem, e desde já nós ordenamos para que tudo que não pertence a ti suma desse lugar, porque o seu reino está estabelecido nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. A pior coisa de ter força é você não ter inteligência. Porque alguém forte, sem inteligência, pode ser facilmente dominado por alguém que não tem nenhuma força, mas que tem um pingo de conhecimento. É fácil a gente ver isso acontecendo com os animais. Eu vejo muito Discovery Channel, esses canais assim de animais. Não animais assim, eu estou falando dos animais que passam na televisão. E aí eu fico impressionado com alguns homens que têm o dom de tomar leões, que têm o dom de tomar feras. E aí eu fico impressionado porque a inteligência é capaz de domar a força. Isso aconteceu com o Império Romano. O Império Romano, por um bom tempo, dominou boa parte da população mundial. Inclusive, na época de Jesus, o Império Romano dominava muitas coisas. Mas o Império Romano exercia uma força militar ostensiva sobre o Império Grego, sobre os gregos. Só que os gregos, intelectualmente, dominavam os romanos. A cultura grega foi entrando ao ponto de tudo ser convencido da forma grega, mas com a
história. Eu não aceito perder aquilo que eu construí, porque o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. E nós temos uma situação completamente doida com esse rapaz. Porque a população toda de Decápolis, uma região formada por 10 cidades, cidades pequenas, outras muito populosas, como até Damasco, e essas cidades, todos conheciam a história desse rapaz. Nessas cidades todos sabiam quem era esse rapaz. Nessas cidades todos tinham medo desse rapaz. Ele é fortão. Para bater de frente com alguém que sai do meio dos sepulcros, com as correntes quebradas, com pedaços de rocha se cortando e urrando. Todo mundo tinha medo. Mas o impressionante é que quem possui o Espírito Santo de Deus tem algo dentro dele chamado autoridade. Meu Deus, aleluia, Jesus. Quem possui a presença de Cristo sabe a força de ser ousado no poder daquele que se esconde. Eu me escondo no poder de Jesus. Meu Deus, meu Deus. E o que me impressiona nessa história que você já ouviu 500.000 vezes é que nenhuma autoridade da cidade foi recepcionar Jesus. Nenhum cidadão de direito foi dar honras a Jesus. E olha que Jesus não conseguia andar sem que a multidão estremesse. Olha que Jesus não conseguia circular naquela época sem que alguém estivesse tendo contato com Jesus. Mas quando ele chega nesse lugar, ninguém vem recepcioná-lo, a não ser os espíritos malignos. Há um reino espiritual sobre a tua vida. Glória a Deus. Há algo espiritual acontecendo na sua vida nesse momento. Meu Deus, aleluia, Jesus. E eu quero te dar uma boa notícia. Aonde você chega com a pessoa do Espírito Santo, há quilômetros os espíritos malignos têm que dobrar o joelho e dizer: eu estou rendido a esse Espírito que é o Altíssimo. Esse Espírito não é qualquer um, ele é o Espírito Santo, a qual todo e qualquer Espírito que tem juízo dobra o joelho e diz: o que tenho eu contigo, Deus Altíssimo. Nós conjugamos os verbos, achando que Deus conjuga da mesma forma que nós. Eu peço por favor, Deus manda e acontece. Eu peço e fico esperando que alguma coisa aconteça.